Bem-vindo ao canal Titãs da História. Hoje nosso vídeo é dedicado a um dos nomes mais importantes e influentes na história do entretenimento, Walt Disney. Nesta jornada, vamos explorar a vida fascinante e o legado duradouro de um visionário que criou um império mágico de animação e diversão. Prepare-se para descobrir a incrível história por trás do homem que deu vida a personagens adorados e criou um mundo de encantamento que continua a cativar pessoas de todas as idades. Walter Elias Disney nasceu em Chicago, em 5 de dezembro de 1901, viveu sua infância em uma fazenda em Marceline, Missouri. Seus pais eram Elias e Flora Cole Disney. Walter era o penúltimo filho, dos 5 que o casal teve. Elias era conhecido por ser um pai rigoroso, que várias vezes aplicava punições aos seus filhos. Desde os seus 7 anos de idade, Walt Disney já demonstrava uma grande inspiração ao observar os animais da fazenda, usando-os como base para os seus primeiros esboços. Embora sua mãe, que era professora, o incentivasse, ele enfrentava a desaprovação de seu pai. No ano de 1910, a vida da família sofreu uma reviravolta, quando o pai de Walt adoeceu e a fazenda teve que ser vendida. Como resultado, toda a família se mudou para a cidade de Kansas. Foi lá que Elias adquiriu os direitos de distribuição de um jornal. Com o compromisso de entregar os jornais antes da escola, Walt e seu irmão Roy precisavam acordar às 3 horas da madrugada. Além disso, aos sábados pela manhã, Walt dedicava seu tempo a um curso de desenho oferecido pelo Instituto de Artes de Kansas City. Mesmo sem receber remuneração pelas entregas de jornais, Walt encontrava formas de ganhar algum dinheiro nas horas vagas, trabalhando em uma loja de doces. De tempos em tempos, ele também vendia seus desenhos para os vizinhos. Em 1917, seu pai decidiu vender os direitos do jornal, o que levou a família a se mudar para Chicago. No ano seguinte, Walt tentou se alistar no exército, mas foi rejeitado por ser menor de idade. Em seguida, ele se candidatou para a Cruz Vermelha e foi enviado para a França, onde dedicou algum tempo ao trabalho de motorista de ambulância. No ano de 1919, Walt Disney retornou aos Estados Unidos e estabeleceu residência novamente em Kansas. Foi lá que ele conseguiu um emprego como cartunista e teve a oportunidade de conhecer Ub Iwerks, um amigo que se tornaria um companheiro constante em sua jornada. No entanto, sua permanência nesse novo emprego foi breve. Walt Disney foi acusado de falta de empenho e falta de criatividade, o que resultou em sua demissão. Desempregado, em um certo dia, ele decidiu ir ao cinema e foi cativado pela animação Branca de Neve que estava sendo exibida na tela. Essa experiência teve um impacto profundo em sua vida e acabou mudando completamente o rumo de sua carreira. No ano de 1920, com 19 anos de idade, Walt Disney fundou a Iwerks Disney em parceria com Ub, que também havia sido demitido de seu emprego. Embora a empresa tenha tido uma existência breve de apenas um mês, ela foi fundamental para direcionar o caminho que Walt Disney seguiria em sua carreira. Em 1922, Walt utilizou suas economias para estabelecer sua segunda empresa, a Leffe Grand Studios. Ele conseguiu persuadir o proprietário de um cinema local a comprar suas animações, mas errou no cálculo dos custos e preços de venda, resultando em margens de lucro extremamente baixas. Com 22 anos de idade, Walt Disney enfrentou a falência de sua empresa pela primeira vez em sua vida. Com dívidas acumuladas, ele tomou a decisão de se mudar para Hollywood e iniciar uma carreira como fotógrafo freelancer. Durante esse período, teve a oportunidade de visitar vários estúdios e nutriu o sonho de se tornar um diretor de filmes, inspirado por seu ídolo, Charles Chaplin. Consciente das falhas na administração de suas empresas anteriores, Walt decidiu convidar seu irmão, Roy, para assumir o cargo de gerente financeiro em sua nova empreitada. Dessa forma, no ano de 1924, com um empréstimo garantido, Walt Disney e Roy fundaram a Disney Brothers Cartoon Studio. Os 2 anos seguintes foram marcados por uma grande empolgação tanto para Walt Disney quanto para sua equipe. Em 1925, ele se casou com Lillian Budds,
que havia se juntado à equipe em 1924 como animadora. O casal Walt e Lillian tiveram duas filhas. Diane Marie Disney, nascida em dezembro de 1933, como filha biológica, e Sharon May Disney, nascida em dezembro de 1936, que foi adotada. Durante esse período, Walt decidiu renomear a empresa para Walt Disney Studios, para enfatizar o fato de que ele era o coração da empresa. Em 1927, Walt Disney teve a oportunidade de colaborar com a Universal e deu vida ao seu primeiro personagem de destaque na carreira, o Coelho Oswald. No entanto, Roy, desempenhando seu papel de gestor financeiro, alertou Walt sobre os custos elevados associados à produção dos episódios de Oswald. Determinado a obter melhores condições para suas produções junto à Universal, Walt viajou para Nova York. Ele tinha a intenção de negociar valores mais favoráveis, e caso a empresa não concordasse, procuraria outra distribuidora. Durante a reunião com Charles Smith, um dos executivos da Universal, Walt descobriu que todos os direitos do Coelho Oswald pertenciam à distribuidora Universal. No entanto, o golpe não parava por aí. Uma parcela significativa da equipe de animadores da Disney havia assinado um contrato para trabalhar diretamente com Mint. Diante da falta de recursos financeiros, da ausência de equipe e da perda cruel de direitos sobre sua obra, Walt Disney poderia ter desistido. No entanto, foi nesse momento que surgiu a criação que transformaria o mundo do entretenimento para sempre. Com a ideia de um rato educado e honesto, chamado Mortimer Mouse, Walt Disney chegou ao seu estúdio e compartilhou o esboço desse novo personagem com Ub. Desejando algo verdadeiramente único e representativo de sua marca e empresa, Walt Disney reuniu o restante da equipe e todos começaram a trabalhar arduamente. Ub aprimorou os rascunhos de Walt, enquanto sua esposa, Lillian, sugeriu um nome melhor do que Mortimer. Foi assim que nasceu o icônico Mickey Mouse. Foi somente com o quarto filme do Mickey Mouse que o personagem conquistou popularidade e despertou o interesse das distribuidoras de filmes. Observando a indústria cinematográfica, que já estava experimentando o uso de sons em suas produções, Walt Disney decidiu criar uma animação com esses novos parâmetros. Apesar de seus funcionários acharem que ele estava agindo de forma insana, Walt seguiu em frente com sua ideia. No ano de 1928, Mickey Mouse foi apresentado ao público antes de uma exibição cinematográfica. O grande diferencial dessa produção foi a sincronização de sons com a animação, algo inédito até então. O resultado foi um sucesso absoluto. Mickey Mouse rapidamente se tornou um fenômeno cultural nos Estados Unidos, despertando um enorme interesse no público. Foi assim que o Walt Disney se tornou a primeira celebridade a surgir do mundo da animação. O Walt Disney, um verdadeiro gênio criativo e apaixonado por desafios, decidiu mais uma vez inovar e criar a história de Branca de Neve e os Sete Anões. Ele propôs algo totalmente inédito na época, uma animação com a duração de um longa-metragem. Essa ideia revolucionária demonstrava a ambição e coragem de Walt Disney em explorar novos horizontes no mundo da animação. Após meses de intensa produção e um investimento significativo, o filme foi lançado em 10 de janeiro de 1938, revelando-se um dos melhores investimentos de Walt Disney. A produção arrecadou $8 milhões e rendeu a ele um Oscar. Mesmo com o imenso sucesso de suas animações, Walt Disney não se contentou em se acomodar. Ele compartilhou com toda a equipe seu novo e ambicioso projeto, a Disneylandia. Tratava-se de um mundo de faz de conta, um parque temático onde toda a família poderia visitar e experimentar um mundo mágico. A visão de Walt Disney era criar um lugar onde sonhos se tornassem realidade para os visitantes. Em 17 de julho de 1955, a Disneylandia foi oficialmente inaugurada em Anaheim, Califórnia. A demanda por ingressos superou todas as expectativas dos idealizadores do parque. No entanto, Walt Disney não se contentava em apenas criar o mundo mágico da Disneylandia. Ele almejava algo ainda maior, algo tão grandioso quanto seus sonhos.
Quando identificou uma oportunidade na Flórida, não hesitou em agir. O Walt Disney adquiriu uma propriedade de 100 km² para dar vida ao seu novo projeto, o Epcot. Sua visão consistia em construir uma cidade futurista, onde as pessoas pudessem viver, trabalhar e se divertir. Esse projeto épico seria mais um marco notável em sua história. Os engenheiros envolvidos na construção do Epcot concluíram que transformar o local em uma cidade não seria viável. Assim, o projeto evoluiu para se tornar mais um parque temático dentro do complexo Disney, apresentando atrações voltadas para a ciência e tecnologia. Infelizmente, em 1966, o Walt Disney recebeu o diagnóstico de câncer de pulmão. Em 15 de dezembro do mesmo ano, aos 65 anos de idade, ele faleceu em Los Angeles. De acordo com seu desejo, Walt Disney foi cremado e suas cinzas foram depositadas no Forest Lawn Cemetery, também localizado em Los Angeles. Walt Disney. Sua criatividade e determinação revolucionaram o mundo da animação e do entretenimento. Desde a criação de personagens inesquecíveis como Mickey Mouse, até a realização dos sonhos materializados na Disneylândia, Walt deixou um impacto duradouro. Sua visão e inovação continuam a encantar gerações, mostrando-nos que é possível transformar sonhos em realidade. E assim chegamos ao fim da nossa jornada. Não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!